Sou Adriana, sou professora de Química, brasileira, nata, vacinada, e eu quero falar um pouquinho sobre a PEC 55, sobre a reforma do ensino médio, porque hoje os professores estão fazendo movimentações lá na Praça da Estação, em outros lugares de Belo Horizonte, e eu achei interessante todo mundo saber exatamente qual é o nosso problema com essa PEC, qual é o nosso problema com essa reforma, porque eu não quero que fique parecendo que a gente tem má vontade contra o que o governo está tentando fazer ou não. Então, vamos só falar algumas coisas sobre a PEC. E ela vai ser relevante, vocês vão ver. Então, é a PEC 55 de 2006, conhecida como PEC dos Gastos Públicos. Estou aqui no site do Senado. E a aprovação da PEC é uma maravilha, né? Menos de 10% de aprovação. Agora vamos entender por que ela está com menos de 10% de aprovação. Essa é a proposta. Vou voltar aqui no início da proposta. Eu não comento toda, porque tem umas partes aqui que são, assim, não tem muito o que comentar. Eu só quero chamar atenção para três coisas, na verdade, muito importantes nessa PEC. Primeiro, o artigo 101. Ela vai fazer a PEC vigorar por 20 exercícios financeiros. Essa PEC vai congelar os gastos por 20 anos. 20 anos. Toda nós, se nós descobrirmos que nem todos os gastos deveriam ser congelados, que nós não conseguimos manter aquele gasto, ou que a base desses gastos, que vai ser o ano de 2016, não foi uma boa base porque foi um ano atípico, nós estamos presos com ela por 20 anos. Tem um parágrafo aqui embaixo, o parágrafo 7º, que diz que a partir do 10º exercício de vigência, ou seja, a partir do 10º ano, o presidente pode alterar como vai corrigir os limites, porque esses limites podem ser corrigidos pela inflação. E ele pode decidir que essa correção vai ser acima da inflação ou abaixo da inflação, não sei. Só que só daqui a 10 anos. Só para dar mais ou menos uma ideia de por que isso é um problema, há 20 anos nós estávamos em 1996. 1996 era governo Fernando Henrique, primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso. E o Brasil tinha uma dívida exterior gigantesca com a FMI. Parecia que essa dívida nunca ia acabar, que o Brasil ia estar debaixo dos pés, dos saltos do FMI para o resto da vida, que a gente ia ter o FMI segurando e dando mata-leão na gente até o fim dos tempos, porque era uma dívida muito, muito, muito grande e o Brasil parecia quebrado e a gente estava num momento difícil. A gente tinha acabado de sair de uma crise, cara, uma crise que nem se compara com essa recessão que a gente está sofrendo hoje. Então, assim, parecia que toda a esperança estava perdida. E aí, passa aí 10 anos atrás, 2006, já estamos aí no finalzinho do primeiro governo Lula, início no próximo, e a nossa dívida externa estava paga. Em 10 anos, menos de 10 anos, né, que foi entre 1996 e 2006, a nossa dívida externa, que parecia a coisa mais assustadora da história do universo, tinha sido paga, e o Brasil estava numa época de crescimento da economia, crescimento louco da economia, inclusive. Então, será que 20 anos é realmente um tempo necessário para resolver problemas de hoje? Não seria melhor que essa PEC vigorasse por, sei lá, um mandato ou 2 mandatos no máximo, antes dela ser, sei lá, renovada se for necessária? Porque se ela realmente estiver fazendo bem para o Brasil, você pode ter certeza que sim, ela vai ser renovada. Mas e se ela não tiver? A gente vai ficar preso com ela por 20 anos? Independente do que acontecer, independente das mudanças da economia, independente da gente melhorar ou não? Tá bom. Então, mas vamos supor que tá. As pessoas que propuseram isso sabem mais de economia do que eu. Quem sou eu, uma professora de química, para saber de economia, para saber de história? Vamos passar para o outro artigo que é um pouquinho complexo. Bom, os limites então vão ser dados para os poderes separadamente. Então, de acordo com o parágrafo 2 aqui, é o artigo 102, então o Poder Executivo vai ter um limite, o Judiciário vai ter um limite, o Legislativo vai ter um limite, o TCU vai ter um limite, o Ministério Público um limite e a Defensoria Pública um outro limite. Beleza. E aí aqui vem vários artigos tal, só regulamentando isso. O parágrafo 6º desse segundo artigo, que é o artigo que determina os limites, fala que
fala das coisas que não vão ser colocadas no limite de gastos. Então, esses gastos aqui, tecnicamente, não têm limites, eles não contam para os limites. Então, se o governo gastar mais ou menos nesses setores aí, ele não tem problema. São essas experiências aqui desse artigo 20. O artigo 20 fala de exploração de petróleo e energia. Desses 157 ao 159, eles estão falando dos repasses para os estados e municípios. Então, os repasses do governo federal para município e para estados não entram no limite, nas contas, né, para saber dos gastos, para controlar os gastos. E o artigo 21, que aqui está citado, é a respeito da polícia. Então, os gastos com a polícia civil e militar não entram no limite, nem os gastos com o Distrito Federal, que também estão nesse artigo aqui. Então, Brasília pode, sei lá, fazer uma mega festa aí com todo o PIB do Brasil, que isso não é considerado uma falha nesse processo. E nesse artigo 60, que é o que interessa aqui para nós educadores, né, é o artigo do Fundeb. Eu vou até abrir ele aqui para ficar mais claro para vocês. Ó. Ele fala o seguinte, que até o 14º ano, a partir da promulgação dessa emenda constitucional, aqui tem esse artigo 60, os estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos à manutenção e desenvolvimento da educação básica. Isso praticamente cria o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica. E fala aqui o mais importante, né, que é o que está citado ali, que a União vai complementar os recursos do fundo se o Estado, no Distrito Federal, o valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Ou seja, se o Estado está quebrado e não tem o dinheiro mínimo para investir nos alunos, o mínimo que define ele na Constituição, então o governo federal faz essa complementação. O que impede, né, que as redes de ensino municipais ou estaduais quebrem, basicamente. Aí fica legal, né? Poxa, então significa que... Por que a educação está reclamando se o Fundeb não está nos limites de orçamento, não vai ser cortado? O problema é isso aqui, ó. Até o 14º ano, a partir da promulgação dessa emenda. E quando que ela foi promulgada? Em 2006. 2006. Ou seja, em 2020, daqui a 3 anos praticamente, que 2006 está quase acabando, o Fundeb não está mais previsto por esse artigo, por essa emenda constitucional. Então, só tem mais aí uns 3 anos em que ela está funcionando e que ela tá então protegida pela essa proposta. Gente, essa proposta aqui, essa PEC, é para 20 anos. Daqui a 4, o Fundeb já não vai estar mais em vigor, de acordo com esse artigo, que é o artigo que está sendo citado aqui. Então, depois disso ele vai ser considerado um gasto normal? Depois disso eu vou poder alterar a PEC, mas eu não posso alterar a PEC desse jeito, né? Se eu pudesse alterar a PEC, eu poderia acabar com ela. Se eu pudesse acabar com ela, pra que fazer ela durar por 20 anos? O que é complicado. Então, será que eles não deveriam ter mexido nisso aqui primeiro, antes de ir lá e mexer na PEC? Tudo bem. Agora, a parte mais tensa da PEC que eu acho, sabe? Aquela que os professores estão mais preocupados e que todo servidor público, ou todo mundo que gostaria talvez de ser um servidor público, ou gostaria que seus filhos fossem servidores públicos, deveriam estar preocupados. É o artigo 103. O artigo 103, que é esse aqui, vai dizer que é o seguinte, no caso do descumprimento do limite do caput, ou seja, no caso do governo, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, ultrapassarem seus limites. Sei lá, o Senado deu uma mega festa com, sei lá, o Metallica foi convidado a tocar no Senado e foi um mega show que custou $1 milhão e esses $1 milhão passaram do orçamento previsto por essa PEC. O que vai acontecer? Qual que são as consequências? Bom, uma pessoa, assim, lógica, pensaria, poxa, então se o Poder Legislativo não cumprir o seu orçamento, as pessoas responsáveis por fazer esse orçamento, por votar esse orçamento, deveriam ser penalizadas. Quem foi o responsável por esse orçamento ser ultrapassado deveria ser penalizado de alguma forma, certo? E digamos assim, que o Poder Judiciário passe. Quem que determina
o orçamento do Poder Judiciário? Essa pessoa que deveria responder, né? Ou pelo menos esse grupo de pessoas, não sei. Mas olha o que vai acontecer se, digamos, acontecesse essa grande festa no Senado com Metallica, com luzes piscantes, que custou $1 milhão e estourou o orçamento. A vedação 1. Não vai ser possível conceder título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a servidores públicos. Então, são servidores públicos que não vão ter título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração. Vocês têm noção? Adequação de remuneração é quando o funcionário está fazendo tá cumprindo um papel que ele deveria ganhar mais por aquilo, mas ele não ganha. Adequação de remuneração é justiça. Não, olha só. Exceto os derivados de sentença judicial ou determinação legal anteriores à entrada em vigor da emenda. Ou seja, até esse ano, quem entrar na justiça contra o governo, porque ele não está sendo pago o seu salário, essas coisas, você ainda tem chance de ter isso aí reajustado, isso aí pago para você, caso o seu órgão aí do Estado ultrapasse o que ele deveria pagar, o seu teto. Mas caso você entre na justiça ano que vem, quando a PEC já estiver em rigor, caso os deputados, os senadores deem essa grande festa e ultrapassem aí os seus limites, é você que não vai receber, é você que não vai ter título, vantagem, aumento, reajuste, etc. Se você é um servidor público, né? Você que vai ter que pagar por isso, basicamente. Então, se, sei lá, o Poder Judiciário encomendou um bolo gigante do tamanho do Acre para comemorar o aniversário de um juiz do Supremo Tribunal ali. E com isso ele também estourou o seu orçamento. Então, o Poder Judiciário, no ano seguinte, no exercício seguinte, ou seja, no ano seguinte, eles não podem criar cargo, emprego ou função que implique no aumento da despesa. Ou seja, se no ano seguinte a eles terem explodido os cargos, acontece, sei lá, uma grande revolução no Brasil, ou por alguma razão metade do Brasil resolve processar outra metade, eles não podem mais criar outros cargos de juiz, de advogados, de procuradores para poder lidar essa demanda, porque isso vai gerar um aumento da despesa. Percebe que eles não estão falando nada sobre necessidade aqui. Pode ser necessário criar cargo, emprego ou função, mas se implicar aumento da despesa não pode. Mesma coisa aqui, ó. Alteração de estrutura de carreira, ou seja, seu plano de carreira não é legal. Você entra ganhando R$1.000 e você sai daí a 20 anos ganhando 1.200. Azar o seu. Se alguém descumprir o limite, o seu plano de carreira está congelado por mais um ano. Outra coisa, sei lá, no poder executivo, o presidente resolve comprar o Paraguai. E com isso ele estourou o limite. Então, no ano seguinte, o poder executivo não pode admitir ou contratar pessoal a qualquer título. Só repor cargos de chefia e direção, que não acarretem aumento de despesa, porque se acarretarem azar o seu, e aquelas decorrentes de vacância de cargo. Ou seja, se vagar um cargo, pode contratar alguém. Se não... Agora pensa, é admissão e contratação. E se você não é servidor público, mas sei lá, pensa que um dia você pode querer estabilizar, ou você pode querer que seus filhos, ou que algum parente seu, ou algum amigo se estabilize, caso, sei lá, aconteça isso, que o governo, o Poder Executivo compre o Paraguai e estoure seu orçamento, no ano seguinte não vai ter realização de concurso público. É simples assim. Agora, gente, para aqui para pensar. Se as vedações elas vão atingir só os funcionários e não as pessoas que realmente causaram o problema no primeiro lugar por não fazerem orçamento direito, qual vai ser o incentivo para que os políticos, os juízes, etc., cumpram o seu papel e não estourar seus orçamentos, e não estourar o teto dos gastos públicos? Na verdade, é uma arma na mão deles, porque pensa, todo ano, algum poder aí, algum momento aí, você vai ter uma greve de alguém. Às vezes são os professores, às vezes são os funcionários da justiça, às vezes são os policiais. Vira e mexe tem servidor público fazendo greve. Por melhores condições, por um plano de carreira mais justo, por acabar com aquele maldito subsídio que não estava deixando a gente ter um plano de carreira decente, enfim.
Nós temos vários problemas que acontecem todo ano, mas assim que essa PEC estiver em vigor, o governo pode simplesmente no final do ano ver assim, ó, olha gente, não é que a gente vai alcançar o teto esse ano, mas ano que vem a gente não quer ter que negociar salário com servidores públicos. O que a gente faz? Ah, faz um jantarzão aí, gasta uns 500 mil com esse jantar, e aí a gente vai estourar o nosso teto, então ano que vem a gente não precisa fazer concurso, a gente não pode negociar salário, porque tudo isso vai implicar aumento da despesa. Ou seja, estão efetivamente colocando uma mordaça em todo servidor público, congelando, pode-se por assim dizer, os salários, congelando as estruturas de carreira pelos 20 anos. E se não congelar, eles podem se quiserem. Se o governo decidir que não quer lidar mais com isso, com greve, com funcionário reclamando, ele faz isso. Ele ganhou o poder de impedir greves por 20 anos, de impedir os funcionários que conversem, que peçam salários melhores por 20 anos. Mesmo que a economia melhore. Mesmo que seja necessário, porque isso vai aumentar a despesa. Mas olha, se a economia melhorar, daqui a 10 anos, digamos assim, que a nossa dívida for paga e o Brasil não tiver mais com esse problema sério de dinheiro, então vai ter dinheiro suficiente para melhorar os servidores públicos, os seus salários e tal. E aí? Mas aí você pode ajustar o negócio daqui a 10 anos. Você pode. Mas poder não significa que o governo vai. Se ele decidir que não quer, ele não vai, você está preso. Suas mãos estão atadas por 20 anos. Bom, deixa eu só mostrar alguns probleminhas também que eu vejo com a PEC. Deixa eu vir aqui no site do... Aqui. Isso aqui foi tirado do site da Câmara, não sei se está dando para ver pequenininho aqui, ó. Orçamento Geral da União para 2014. Ele não muda muito ao longo dos anos, às vezes aumenta uns 2% a mais num lugar, cai uns 1% a mais em outro, mas é mais ou menos a mesma coisa. Ó, isso aqui são os gastos públicos, basicamente. Aí você olha aqui, ó, saúde, educação, trabalho, assistência social, isso tudo aqui, todas essas coisas, comunicações, comércio e serviço, indústria, direitos e cidadania, poder judiciário, cultura, saneamento, isso tudo junto dá uns 30% do gasto que o Brasil tem. E são essas coisas que vão ser afetadas pela PEC, mas a Previdência Social. As transferências dos estados e municípios, como a gente viu lá no parágrafo 6º, não são afetadas, e os juros da dívida não, porque não são gastos primários. E como que eu sei disso? Porque eu entendo muito de leis? Não. Porque quando uma deputada chamada Érica Cocai, isso mesmo, deixa eu só conferir porque o nome dela é meio esquisitinho aqui. Cadê? Érica Cocai. Ela é do PT do Distrito Federal. Gente, pelo amor de Deus, antes de falar qualquer coisa do PT, presta atenção no que ela propôs. Quando ela viu essa PEC, ela propôs que os setores de educação, menos de 3,5% do PIB mais ou menos, assistência social, não dá nem 3%, e saúde, que não chega a 4%, não estivessem no teto dos gastos. Cara, são os menores gastos que a gente tem por aí. Olha a saúde em comparação com a Previdência. Olha a saúde em comparação com os juros, com as transferências. Não é quase nada. Então tirar, 10% aí dos gastos e deixar eles imunes ao teto, porque são gastos básicos. Nem são gastos no sentido, assim, negativo. São investimentos na saúde da população, na instrução da população. Então ela propôs, os tetos poderiam se aplicar a tudo, menos esses setores. Isso foi negado. E ela também propôs que esses juros e amortizações aqui entrassem no teto, que o governo controlasse quanto que ele vai pagar de juro da nossa dívida interna. Isso aqui é a dívida interna do Brasil. A dívida do governo com empresas, com bancos, etc. e tal. Então ela propôs, vamos pôr um teto nisso. Isso foi negado. Agora, olha só. Saúde, educação e assistência social não podem ter teto. Tem que ter teto, né? Não podem ser imunes, esses gastos mínimos. Mas o maior bolo aqui de gastos a gente não pode mexer. Como que o Brasil
ela vai controlar sua dívida, vai controlar seus gastos, se a gente não pode mexer aqui nos juros e na amortização da dívida? O que essa PEC vai contribuir para isso, que é o mais importante nesse momento, que é o que mais está dando problema pra gente? Isso é uma lebre que eu estou levantando. Pode até ser que tenha uma grande coisa assim, mas olha, eu não sei se eles estão assim com uma grande intenção, porque olha, no governo Dilma, a Dilma fez uma coisa que até hoje eu não entendo porquê, sinceramente, que foi vetar a auditoria na dívida pública, nessa dívida aí de 40 e tantos % que você está vendo. E eu fico me perguntando por que ela fez isso, porque é o maior gasto e auditar essa dívida deveria ser uma prioridade do governo dela. Beleza, aí ela sofreu impeachment. Aí você pensa, a Câmara que foi nessa época que propôs essa auditoria é praticamente a mesma Câmara que gerou o impeachment dela. Já que essa é o maior gasto que a gente tem, por que os deputados não foram imediatamente na jugular disso aqui? Por que eles não aproveitaram e falaram assim, já que a Dilma saiu, era ela que vetou, por que a gente não vai lá então agora e vota para a auditoria dessa dívida? Mas eles estão caladinhos. Passaram meses aí, a auditoria da dívida não foi nem cogitada. Tipo, antes de fazer uma PEC que vai congelar salários de servidores, que vai congelar tudo praticamente, e que vai gerar uma tensão enorme no país, eles nem pensaram em auditar essa dívida. Não era essa prioridade primeiro, para ver se dá para fazer alguma coisa, que às vezes esses juros estão muito maiores do que deviam. Às vezes essa dívida aí tá cheia de cachorrada aí por trás, e provavelmente tá mesmo. Mas não, vamos primeiro atacar o povo, atacar os servidores, atacar essas partes aqui que são as partes que menos gastam no país, para depois, talvez, quem sabe, mexer nisso aqui. Ah, mas se eles mexerem na dívida, eles estão mexendo com bancos, eles estão mexendo com gente poderosa. A gente qual é, né? Mas tá bom. E o que mais? Eu tava falando em termos de educação. Os professores estão na rua. Não só porque eles são servidores públicos também, mas porque aí a gente chega aqui na medida provisória que quer fazer reforma do ensino médio. O portal G1 mostrou aqui algumas diferenças, assim, ele mostrou um resumo bem legal do que essa medida provisória está fazendo. Então eu vou mostrar só alguns tópicos para vocês entenderem. Então, o resumo aqui tá bem legal. Quem quiser pode entrar também no site do Senado e dar uma lidinha nisso aí. Então a LDB, hoje, prevê que o ensino médio vai ter 800 horas aula e que cada ano vão ter pelo menos uns 200 dias letivos. No mínimo 200 dias letivos, que é o que já acontece. E essa medida provisória está querendo aumentar progressivamente a carga para 1.400 horas. Só que não especifica o mínimo de dias letivos, até aí tudo bem, sabe? Acho que se uma escola é capaz de cumprir sua carga horária em menos de 200 dias, bom para eles. Mas ela não dá prazo para ampliação. Isso já é um problema, né? Que assim, eu vou ampliar essa carga horária quando? Esse ano, ano que vem, daqui a 20 anos? Porque se não dá prazo, ou isso nunca vai acontecer, porque não tem prazo mesmo, vai acontecer whatever, ou isso vai ter que acontecer num prazo muito pequeno, se eles cismarem que isso tem que acontecer no ano que vem. E aí? Ou seja, né? Isso tá meio morto aqui. Se eles não falarem que isso tem que aumentar até 2020, até 2024, não vai acontecer nada. As disciplinas obrigatórias. Artes, educação física, filosofia e sociologia eram disciplinas obrigatórias do ensino médio. São ainda, né? Isso desde 2008, que, nossa, foi uma vitória muito recente. E agora eles já querem que artes, educação física, sociologia vai depender do que foi estipulado na base nacional comum curricular, ou seja, eles não são obrigatórios e podem ser cortados aí. Se entra um governo aí que resolve fazer uma base curricular esquisita, sem ouvir ninguém, ele simplesmente pode pensar, não, essas coisas não são necessárias. Como se artes, educação física, filosofia e sociologia não estivessem entre algumas das matérias preferidas dos jovens. Porque, olha só, educação física, gente, olha, eu falo por vocês, quando não tem educação física lá na escola, tem o caos. Os meninos gostam de poder ter esse momento, de ter
seu exercício físico, os garotos gostam de ter tempo de jogar um esporte, seja futebol, seja vôlei, qualquer que seja o esporte da época. As meninas também gostam, aquelas que gostam de esportes gostam de ter os esportes, as que não gostam gostam de ter uma oportunidade de ficar andando em volta da quadra e conversando. É uma aula que, assim, é estritamente necessária, ainda mais numa época que a maioria das salas de aula são um bando de carteiras e papel branco. É o momento que eles saem da sala, às vezes. E não vai ter artes também, que é uma disciplina onde eles podem se expressar, filosofia e sociologia, disciplinas onde eles podem se expressar, podem conversar, podem debater com o professor, podem falar sobre atualidade, sobre coisas que estão nos jornais, e não, isso não vai acontecer. Bom, a LDB que já tem hoje já prevê a possibilidade das escolas terem um ensino técnico profissionalizante junto com o ensino médio. É possível. Os Cefetes fazem isso, por exemplo. E agora, com essa LDB, a formação técnica profissional vai ter o mesmo peso das outras áreas de conhecimento. Até aí, tranquilo, isso pra mim não faz muita diferença. Eles também estão querendo colocar experiência prática de trabalho, ou seja, estágio. Então, tá aí bacana, não tem problemas com isso. Então, a língua estrangeira, antigamente, na lei que está vigorando agora, as escolas podem escolher a língua estrangeira que elas se identificam melhor. Se forem, sei lá, imagina que tem uma cidade que está ali na divisa do Brasil com o Paraguai. Ué, é muito mais interessante para as crianças que elas saibam espanhol do que elas saberem outras línguas. Então, deixou claro para que a escola escolha qual que ela quer. Só que agora, com esse projeto, a língua obrigatoriamente vai ser o inglês. E se conseguirem colocar no currículo, se tiver professores, aí pode ter uma segunda língua, preferencialmente espanhol. Tem problemas nisso aí. Que isso praticamente, embora não efetivamente, coloca o inglês como oficialmente segunda língua do Brasil. E por mais que eu acho que o inglês é realmente uma língua interessante de saber, que as pessoas deveriam conhecer mesmo, forçar isso eu acho meio complexo, mas enfim, não é o pior ainda. Aí vem aqui, professores. Aqui antigamente a lei falava que todos os professores, trabalhadores, têm que ser trabalhadores de educação com diploma técnico ou superior em área pedagógica ou afim. É a única forma de você ser professor. E agora, além de continuarem, os professores com diploma, as redes de ensino podem contratar profissionais com notório saber para dar aulas afins à sua formação. Tipo assim, eles podem ir lá ver que a dona Cecília, que vende bolinhos, pode dar aulas de gastronomia. Porque o problema é que essa lei não cria critérios para que é o notório saber. Então, notório saber deixa a critério da rede de ensino. Se a rede de ensino decidir que ter notório saber significa ser parente do diretor, ela pode. Não tem nada na lei que impeça. Vocês estão notando que uma coisa interessante nisso aqui? E aqui? E os vestibulares, tal? Eu falo que os conteúdos vestibulares tem que cobrar as competências, habilidades, expectativas de aprendizagem das áreas de conhecimento. Isso, sei lá, acho que nem faz tanta diferença assim no final das contas. Apesar de que é aquela coisa. Os vestibulares não deveriam necessariamente estar atrelados com o ensino médio, por mais injusto que isso pareça. Porque, afinal de contas, é cada universidade, pública ou privada, que sabe o que os alunos precisam saber para encarar seus cursos. Mas, no final das contas, eu não acho que isso seja uma mudança necessariamente para pior ou melhor. O que me preocupa é que aqui, toda essa medida provisória, quando você lê, ela é muito voltada a tentar regulamentar o ensino técnico no ensino médio. Implantar o ensino técnico no ensino médio e o ensino integral, especificamente. Só que, gente, tem uma razão pela qual eles não puseram aqui esse prazo. E vocês sabem qual que é essa razão? A PEC 55. Porque, olha só, pensa aqui comigo. Se a gente colocar ensino técnico ou ensino integral nas escolas, isso quer dizer que essas escolas aí, elas não vão ter mais turno da tarde. Porque durante a tarde vai estar sendo ocupada pelos alunos do integral, que começam de manhã e vão até a tarde. E esses alunos que antes estavam ocupando essas turmas da tarde, esses turnos, eles vão para onde? Vai ter que construir novas escolas para comportar esses alunos. Não tem como simplesmente entupir esses alunos nas escolas onde já estão lotadas de outros alunos. As escolas todas aqui já estão trabalhando nas tampas.
com salas cheias, lotadas, 40 alunos. Às vezes a escola até tem espaço físico para ter mais turmas menores, mas o Estado não quer contratar mais professores ainda para dar aula para outras turmas, então força eles todos a ficarem em salas apertadinhas de 40 alunos, 50 alunos às vezes, e com salas vazias na escola nesse turno. E para onde vão esses meninos? Se as turmas já estão entupidas. Vão entupir mais ainda? Vão forçar esses alunos a, sei lá, igual fazem no metrô, né? Que fica uma pessoa empurrando as pessoas para dentro do metrô até ficar todo mundo igual sardinha. A questão é, se a PEC passa esse ano, ou ano que vem que seja, como exatamente o governo vai tirar dinheiro para praticamente dobrar o número de escolas de ensino médio para colocar o pessoal do turno da tarde? O que vai acontecer com os meninos do turno da noite? Que são os jovens que trabalham. Todo mundo sabe que tem adolescentes aí que precisam trabalhar. E aí, o que vai acontecer com eles? Se essa carga horária chegar em 1.400 horas e estacionar aí. Outra coisa que não fala, né? De onde que vai vir a grana para contratar esses professores do ensino técnico? Que são professores a mais. Você não pode simplesmente pegar o professor de matemática da escola e colocar ele para dar curso técnico de, sei lá, de turismo. Vem de onde? Já que os gastos vão estar congelados. E daqui a 3 anos, praticamente, o Fundeb não existe mais. A menos que ele seja votado novamente, o que eu duvido muito. Vai ser outra lei e essa lei não vai estar... Essa outra emenda não vai estar prevista aqui. Então, como que a gente faz uma reforma sem grana? Sem poder aumentar a grana? Toda vez que você vai fazer uma reforma na sua casa, você tem que investir naquele cômodo por um tempo. É limitado, é um tempo que às vezes vai durar aí alguns meses no máximo, mas você tem que investir, você tem que aumentar o seu gasto naquilo ali. E como que você vai fazer isso com uma PEC congelando gastos em vigor? Me diz. As únicas coisas de graça, digamos assim, que dá para fazer é cortar disciplinas, que é o que provavelmente vai acabar acontecendo. Você, já que não pode aumentar os gastos, então a gente corta a arte, a educação física, filosofia e sociologia, os professores todos embora, e com esse dinheiro a gente faz outras coisas, né? Outra coisa que dá para fazer também é esse do notório saber. Porque o notório saber é aquela coisa, né? Não sei se vocês sabem. Quando você tem um professor com a licenciatura e tal, se ele fizer mestrado e doutorado, o salário dele, ele aumenta bastante. O salário de um doutor em fim de carreira, como trabalhando no estado de Minas Gerais, é quase o triplo do que ele ganhava quando ele entrou. Então, se você contrata um professor com licenciatura, com formação tudo bonitinho, e ele resolve se especializar mais, ele vai começar a custar mais. Mas não tem uma PEC aí que está impedindo o aumento dos gastos, então aqueles professores que estão fazendo mestrado e doutorado, eles não têm garantia de que eles vão receber por isso. Eles não vão prosseguir no seu plano de carreira. Só que aí entra esses do notório saber, né? Então, na hora que esses professores começarem a ficar frustrados e irem embora, contratam professores mais baratos. Que são esses de notório saber. Eles não têm formação mesmo, eles não vão ter mestrado e doutorado, então, whatever. Eles não vão entrar nesse plano de carreira, eles vão viver a vida inteira dando aula por salário de miséria. Ou vai fazer igual acontece nos Estados Unidos, que eles ficam uns 2 anos, saem e não dão continuidade no trabalho, não dão continuidade na escola. Porque tudo que tem de bom nessa PEC, nessa medida provisória do ensino médio, que seria a partir do ensino técnico mesmo, que eu acho até que seria uma coisa legal, ele ser implantado, a parte do ensino integral, que bem feito pode ser implantado, apesar de que essa medida provisória não dá nenhuma orientação para como isso poderia acontecer, as partes boas custam dinheiro, e dinheiro não vai ter, porque a gente vai estar com uma PEC de congelamento de gastos aí. Só vai ter dinheiro para cortar coisas. E para sucatear aí, colocando professores que não vão ter necessariamente a formação na área pedagógica ou afim. Então, caras, tá vendo? Tanto a reforma do ensino médio quanto o teto de gastos públicos, no título, parecem propostas legais. É legal a gente ter uma reforma no ensino médio, tá passando da hora. É legal ter teto nos gastos públicos, tá passando da hora. Mas na prática, quando você lê a proposta em si, nenhuma das duas vai fazer o que deveria fazer. O que as duas estão fazendo, na verdade, uma está precarizando mais o ensino médio ao invés de ajudar, porque está propondo um monte de coisas sem dar
nenhum suporte sem explicar como essas coisas são feitas e contando com o recurso que daqui a 3 anos, que é o recurso do Fundeb, não vai mais existir, ou pelo menos não vai ser mais obrigatório, então não vai estar mais contemplado ali nas exceções da PEC. E a PEC propriamente dita é aquela coisa, ela não dá sanção nenhuma para quem não cumprir os seus tetos, ela só pune os servidores públicos, caso esses tetos não sejam alcançados. Ela está efetivamente acabando com o direito de protesto, de greve e tal, e de progressão no salário e na carreira. Então, gente, olha, é sério, por favor. Vocês podem até não concordar com essas coisas que eu disse, vocês podem achar que talvez eu esteja exagerando, mas não pensem que esses professores, que esses trabalhadores que estão contra a PEC estão simplesmente de birra, não. Não tem nada a ver com o partido, não tem nada a ver com o governo, necessariamente. Pelo menos não do meu lado e não de muita gente. É mais porque nós vemos, assim, como propostas que não vão fazer o que elas têm que fazer. Elas não vão resolver o nosso problema. Elas estão sendo colocadas ali única e exclusivamente como uma ferramenta para calar pessoas que estão contra o governo e para baratear coisas que não podem ser barateadas, sucatear coisas que não podem ser sucateadas. Olhem com carinho, pessoal. Vocês leiam propostas, leiam depois lá no Senado essa MP aqui do ensino médio, leiam com mais calma a proposta de emenda da Constituição, pensem um pouquinho nisso que eu disse. E, por favor, pessoal, ajude a gente nessa briga. Vamos pressionar o Senado, vamos pressionar os nossos políticos, as pessoas que a gente vota, vamos dar a cara a tapa, porque, olha, as perspectivas não são boas e as coisas podem ficar ainda piores do que elas estão. Se não ficarem piores, pelo menos num clima tão ruim que isso pode levar para baixo. E olha, os servidores públicos, eles são uma boa parte da massa de consumidores do Brasil. São servidores públicos por terem um salário constante e relativamente interessante, que mantém aí vários comércios, que mantém padarias, que mantém academias, que mantém agências de viagem, essas coisas todas funcionando. E essas coisas, de acordo com o IBGE, o setor de serviço é o setor que tem a maior participação no PIB do Brasil. É o que gera mais riquezas pra gente, mais que a indústria, mais que a construção civil, mais que a agropecuária. Então, se a gente quebrar esse setor de serviços, quebrando parte da base consumidora, a gente está ao mesmo tempo diminuindo as riquezas do Brasil. Então a gente está criando um teto de gastos num ponto, e esse teto de gastos está fazendo com que a nossa receita diminua também. Porque esses gastos, entre aspas, que seriam os gastos com os servidores públicos, são que alimentam o maior gerador de riquezas para o nosso país. Isso aqui é o site do IBGE, para quem quiser olhar. Então, sabe, é um tiro no pé. Eu acho que essa PEC é um tiro no pé. A gente, assim, na pior das hipóteses, ela não vai servir para nada, a não ser para isso, para ser babaca com os servidores. Então, vamos repensar nisso, né? Vamos pelo menos cobrar que eles especifiquem melhor, que eles coloquem ali uma sanção onde realmente importa, com as pessoas que realmente importam, para esse teto aqui para ser cumprido, dar um incentivo real para os poderes cumprirem a sua parte aí no plano. Bom, é isso, pessoal. Pensem direitinho, pensem com muito carinho e fiquem com Deus. Tchau, tchau.